Então, Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, que é uma ponte entre o céu e a terra, que se materializou aqui na cidade de Pedro Leopoldo. Vocês estão vendo aí a estação ferroviária da cidade, que funciona até hoje, só que apenas com, hoje, só com trens de carga, né? Naquela época era o único meio de se chegar à cidade, que dista 50 quilômetros da capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Vocês estão vendo aí a certidão de nascimento dele, do dia 2 de abril de 1910, a 1h da manhã. E aqui ele vai me revelar, era a casinha onde residia do lado esquerdo, era uma casinha de meia, né? Metade da casa do lado direito era da minha família, meu tio bisavô Eliseu Correia, com minha tia bisavó Cilia Correia, e do lado esquerdo, vocês estão vendo aí exatamente em frente a este poste, a janela onde Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril, na madrugada do dia 2 de abril de 1910, a 1h da manhã. A casa, então, que era de propriedade de seu pai, senhor João Cândido Xavier, com sua mãe, Maria de São João de Deus. Esta casa não existe mais, porque em 1949 ela foi derrubada para ser construído a nova sede, que está até hoje de pé, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Inaugurada essa nova sede no dia do aniversário do Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1950. Aqui vocês estão vendo o diário pessoal do Chico. Ele é um diário que ficou sob a nossa guarda, a pedido dele, e que contém as anotações dele desde quando ele tinha 15 anos de idade. E aqui vocês veem o primeiro livro, de fato, de Chico Xavier, porque esse, embora fora publicado pela Vinha de Luz Editora em 2010, no ano do centenário de Chico Xavier, ele foi composto pelo Chico, manuscrito. Vocês estão vendo aí o livro de 2010, com capa dura, não é? E atrás dele o manuscrito que ele fez entre 1927 e 1931. Ele próprio assinava as mensagens que recebia dos espíritos e fazia também o seu desenho, a sua programação visual, não é? E nos contou que naquela época ele tinha muita vontade de publicar livros, não sabia como. Então, ele, durante a madrugada, ele fazia esses livros manuais, costurava a capa dura, não é? E oferecia aos forasteiros que visitavam a cidade de Pedro Leopoldo. Só muito mais tarde, a partir de 1931, é que ele vai conhecer o diretor da Federação Espírita Brasileira, Dr. Manuel Quintão, que vai convidá-lo a publicar o Parnaso de Além-Túmulo, que foi, na cronologia dos seus livros publicados, o primeiro, lançado em 1º de junho de 1932. Mas, de fato, este que nós publicamos, fazendo facsímile do primeiro livro de Chico Xavier, é aquele que ele primeiramente fez. Vemos aqui algumas imagens da adolescência de Chico Xavier, aqui ele com 15 aninhos de idade, portanto, antes de se tornar espírita, aqui já como espírita, aos 17 anos de idade, quando ele recebe em Pedro Leopoldo o casal José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio. Aqui mais outras imagens da sua juventude, ele já como médium, né? E aqui em 1939, o irmão querido dele, José Xavier, desencarna. E aqui ele manda uma mensagem de agradecimento à minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, que esteve presente no enterro do José, e além da mensagem impressa,
No cartão ele ainda escreveu: a minha prezada irmã Adélia, o meu coração agradecido, esperando que não se esqueça de nós em suas preces. 26/2/1939. O irmão dele havia sido enterrado no dia 21 de fevereiro de 1939, quando Chico tinha 29 anos de idade. Para o Chico foi um grande golpe, não é? Porque ele confiava muito nesse irmão, era o braço direito dele, espírita, era o único da família naquela época que era espírita, e ele ainda deixou para o Chico, uma vez que a sua esposa tinha problemas mentais e estava internada no Hospital Galba Veloso, Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte, esse irmão deixa para Chico Xavier o cuidar do sobrinho, que não tinha braços nem pernas, era apenas o tronco com a cabeça, não falava e também não escutava, e o Chico nos contou que cuidou dele até ele fazer 13 anos de idade. E eles conversavam apenas pelo olhar. O Chico compreendia o que ele estava pedindo pelo olhar e respondia a ele também pelo olhar. Eles se comunicavam pelo pensamento. Aí o Chico, já na década de 30, quando começam as publicações dos seus livros, né? Aqui um pouco mais adiante, na década de 40, quando surgem os grandes romances, e aqui na década de 50, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Esta é uma das primeiras imagens de Emmanuel, que está lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, e aqui vamos trazer algumas cartas vivas de Chico Xavier desde 1930. Esta, por exemplo, é um bilhete com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a coroa de espinhos, né? E atrás ele dedicou este folheto à minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo e escreveu atrás: ó Jesus, vós que tivestes na terra a coroa de espinhos, ajudai-nos a suportar as coroas de dores que nos reservaste na terra. Sempre com muita fé, com muita resignação diante do sofrimento terrestre. Aqui vemos algumas cartas e cartões que ele escreve entre 1942 e 1945 para minha tia-avó Nair Machado de Figueiredo, aliás, a tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, que é essa que está de braços dados com o Chico. Ela, nessa ocasião, ela sofria muito, porque ela havia perdido seu filho mais novo, William Machado de Figueiredo, que havia desencarnado em 1941 com a gangrena das pernas, resultado de um tétano, aos 18 anos de idade, quando fazia o tiro de guerra. Um pouco atrás está a minha tia-avó, irmã mais nova da tia Adélia e de minha avó Carmen, Nair Machado Pascoal, e foi ela quem, em 1981, 41 anos atrás, em outubro, me apresentou pessoalmente o Chico. Bom, com relação às cartas que ele escrevia para a tia Adélia, tentando consolá-la pela perda do filho querido, né? Eu vou trazer aqui alguns trechos, algumas falas. Por exemplo, no dia 9 de dezembro de 37, ele escreve: os sofrimentos que me esperaram nos caminhos escuros da terra me habilitam a entender as lágrimas penosas, sempre de forma a consolar. E aqui ele fala de modo muito lindo: e só a alegria quer a profunda eternidade. A tristeza é o estado negativo do nosso pensamento. E o júbilo, e somente o júbilo das aspirações realizadas, deve constituir o estado positivo de nosso mundo psíquico no futuro, não é mesmo? Então vejam bem,
ele tentando consolar minha tia Adélia em 1937. Nessa ocasião, ela não tinha ainda perdido o filho, mas sim tinha perdido a mãe, minha bisavó, Georgina Cândido Machado. E aqui ele está dizendo que só a alegria quer a profunda eternidade, como a nos dizer que nós temos que manter acesa a chama da alegria em nossas almas, porque a tristeza é um estado negativo do nosso pensamento e, portanto, danosa para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa mente, e somente a alegria ou o júbilo das aspirações que nós vamos realizando no curso do tempo pode constituir para nós um caminho positivo de redenção no futuro.